Hoje nós vamos falar sobre milagres eucarísticos. O que são milagres eucarísticos? São fenômenos sobrenaturais que acontecem com a hóstia após a consagração pelo padre, pelo bispo ou pelo papa. Bom, de tantos milagres eucarísticos, a Igreja Católica recolheu aí mais ou menos uns 100 a 150 casos, onde ela diz ter aprovado, dada a sua aprovação sobre estes milagres. Há milagres de diversas categorias dentro desse leque chamado milagre eucarístico. Há casos em que a hóstia pulsa, em que a hóstia levita, em que a hóstia fala, em que aparece uma figura de Cristo crucificado na hóstia. Tomás de Aquino falava sobre os milagres de um menino aparecendo na hóstia. E também há outras façanhas que essa hóstia faz, mas a mais impressionante delas é quando a hóstia se transforma em carne e sangue humanos. Esses são os mais impressionantes milagres eucarísticos e os quais os católicos trazem como argumento para provar a transubstanciação. Então eles olham para este milagre e falam assim: olha, se a hóstia realmente se transformou em carne e sangue, isso prova que a doutrina católica da transubstanciação ela está correta. Jesus, quando disse isto é meu corpo, de verdade, aquilo era o corpo de Cristo. Era de fato o corpo de Cristo. Bom, foi isso que um católico fez ao tentar me refutar no último vídeo sobre a questão da transubstanciação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que você pode acessar aqui no nosso canal. Este vídeo é a segunda parte do primeiro vídeo dele, onde estou reputando o tal milagre eucarístico. Eu vou colocar o vídeo dele para você e nós vamos analisar partes por partes deste vídeo e vamos comentar depois. Será que a ciência, de fato, ela atestou esse milagre como sendo o corpo e o sangue de Jesus? Vamos repassar aqui as evidências que são colocadas diante de nós para fundamentar a argumentação católica e apologética desses católicos de que ali realmente houve um milagre. Vamos assistir o vídeo dele, vamos comentar as falas dele no vídeo e depois nós voltaremos para falar sobre esse suposto milagre. Pessoal, eu queria trazer para vocês esse ponto, essa questão do milagre, né? O milagre de Ponceno, eu acho interessantíssimo ele falar um suposto milagre, né? Vou mostrar para vocês milagres eucarísticos. Tá? Dá uma olhada aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é uma hóstia, tá? Que se transformou verdadeiramente em carne e sangue, né? Esse aqui era uma hóstia, um pedaço de pão. E hoje, né, no momento ali que o padre, né, esse aqui é o milagre de Lanciano. No momento que o padre estava fazendo uma consagração, ele era o padre que descria, né, ele é um pouco ali no, acho que deixa eu lembrar aqui, ó, anos 700, antes daquele cara que o pastor tá falando, né, ó. Lanciano no século oitavo, um monge que estava se lembrando da igreja, né, terminada a consagração que ele realizava, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970 e depois em 1981. E olha que interessante, né, que esses estudos científicos relataram. Eles relataram que a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas, pertencentes ao miocárdio, que é o músculo do coração. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, que pertence aos vestígios de sangue, o sangue contido na carne, o sangue do cálice, revelam tratar-se sempre do mesmo sangue grupo AB, comum aos judeus, né. Este é também o grupo que o professor, né, da Universidade de Turim identificou no Santo Sudário. E qual é o Santo Sudário? É aquele pano, né, que cobriu Cristo, no sepulcro. Apesar de sua antiguidade, carne e sangue se apresentam com a estrutura de base intacta.
e sem sinais de alterações substanciais. Este fenômeno se dá sem que tenham sido utilizadas substâncias ou outros fatores aptos a conservar a matéria humana, mas ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, eh, atmosféricos, ambientais e biológicos. Ou seja, o milagre que aconteceu, né, a transformação da hóstia em carne do vinho em sangue verdadeiro, né, em Lanciano, nos anos 700, eles estão lá até hoje, mantendo a mesma base e estrutura intacta, né. E se a gente for ver, é interessante que essa questão do grupo AB, eu quero que vocês depois pesquisem sobre os milagres eucarísticos, porque se os milagres eucarísticos são verdadeiramente comprovados pela ciência, não tem muito para onde fugir, né, porque todos, todo grupo sanguíneo, né, toda amostra de sangue dos milagres eucarísticos sempre se trata do mesmo grupo sanguíneo, AB, né. A gente tem aqui o segundo milagre, né, mais famoso, que é o milagre que deu origem à festa do Corpus Christi, né. Aconteceu quando o padre Pedro Prada celebrou a missa na cripta, ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia, né. E aí se deu origem, eh, à festa do Corpus Christi, né, que aí você tem o milagre de Ferraro, Ófida, Sena, né, por vários milagres aqui, acho que é aqui. Enfim, uma outra fonte que eu peguei, mostra que tem pelo menos 100 milagres eucarísticos registrados que passam, né, pelo crivo, pelo crivo do da análise científica, né. Para vocês que não conhecem, sempre que há um milagre, a Igreja Católica vai reconhecer, ela chama o grupo técnico, né, de qual área foi aquele milagre, e esse grupo técnico, normalmente composto por ateus, pessoas que não são cristãs ou católicas, eles são chamados a darem, um laudo, né, científico ali a respeito daquele milagre. Um outro milagre também interessantíssimo. Bom, algo interessante que nós podemos ver aqui é que ele começa o vídeo dele falando: "Olha, é interessante, me chamou a atenção dele falar sobre supostos milagres". É, então ele não gostou que eu usei a palavra suposto milagre, mas a palavra suposto não é usado por mim apenas, é usado pela própria Igreja Católica para falar sobre esses milagres. E nós vamos provar isso aqui. Outra coisa, eu falei do milagre de Bolsena. No meu vídeo estava discursando sobre o milagre de Bolsena, onde eu disse que era um suposto milagre. E aí, para provar que não era um suposto milagre, ao invés dele ir no milagre de Bolsena, ele migra para o milagre de Lanciano. Porque o milagre de Lanciano é um milagre aonde há supostamente comprovações científicas. Então ele vai falar sobre esse milagre. E aí você percebeu sobre é, muitas coisas que ele disse ali. Ele disse que o milagre de Lanciano, ele atesta que a ciência atestou ali que havia de fato sangue A e B, que era um sangue dos judeus, né, da maioria dos judeus tem esse tipo de sangue, sangue A e B. E então ele tentou provar que esse milagre, que essa evidência, entre aspas, do sangue A e B, está em todos os milagres eucarísticos onde a hóstia se transforma em sangue. Ele usou a expressão todos os milagres eucarísticos. Eu não sei se ele não prestou atenção no que ele falou ou se ele não estudou de fato esses tais milagres. Ou ele foi displicente ou ele foi ignorante. Aí ele vai falar que esse milagre, que esse sangue, é o mesmo sangue do sudário de Turim. O sangue A e B é o mesmo sangue do milagre de Turim, né, do sudário de Turim, perdão. Que ele vai falar também, ele vai tentar procurar ali, ele vai ficar meio perdido tentando procurar as evidências do tipo A e B nos outros milagres. E aí ele começa a movimentar a página ali e ver os milagres e ver que não aparece nenhum tipo sanguíneo, a não ser naquele milagre de Lanciano. Então, por aí você já vê que o rapaz está perdido, né?
Mas vamos analisar agora, de fato, se realmente há comprovação científica nesse milagre de Lanciano. A ciência provou o milagre de Lanciano? Não, não provou. Foram apenas dois testes, um na década de 70 e um na década de 80. De lá para cá, já são 44 anos que ninguém toca no assunto e ninguém faz nenhuma investigação. Não voltou a ter outra investigação científica em cima dessa tal hóstia de Lanciano. Por que isso? É muito estranho, não é? Os cientistas que estudaram ali foram escolhidos pela Igreja Católica. Nós não sabemos se eles foram lá e coletaram diretamente essas amostras do ostensório onde fica a hóstia, que estaria ali o suposto milagre. Nós não sabemos se eles levaram essas amostras até este cientista. Nós temos aqui alguns laudos, né, dessa tal, dessa tal, desse tal milagre. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Aqui nós vemos um deles, né, que é... Não é esse, é este, deixa eu ver. Este aqui, do Lanciano. Tá, nós vemos aqui então o relatório dele, aí no final as imagens, né, da pesquisa científica, aonde ele atesta que era músculo, fibras do músculo do miocárdio, o coração estava estressado, como se a pessoa tivesse um colapso, tivesse tido um infarto. O sangue é um sangue AB, e aí ele fala que esse sangue AB é um sangue dos judeus. Depois nós temos aqui um outro, eu não sei se esse é do de Buenos Aires. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse é o do outro suposto milagre de Buenos Aires, tá? É um outro cientista que vai atestar também essa questão do milagre de Buenos Aires, que seria um milagre cuja hóstia tinha se transformado em sangue, e esse sangue seria um sangue AB, o mesmo sangue que teria sido encontrado na hóstia de Lanciano, que por sua vez teria o mesmo tipo sanguíneo AB do Santo Sudário lá, do Sudário de Turim. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui se realmente isso procede. Tá? A primeira coisa que nós devemos ver é que o que os cientistas atestaram? Apenas que era sangue e era um músculo de miocárdio. Eles não provaram milagre algum. Eles não disseram que aquilo ali veio do pão. Apesar do relato dos padres ter dito a eles que aquilo estava em uma hóstia. Mas ninguém sabe como é que foi parar ali na mão desses cientistas. Não sabemos se o cientista foi em loco e colheu ali do ostensólio, ou se levaram para ele. Por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica, ela tem um histórico de falsificações. Há falsificações de relíquia, falsificações de documentos, falsificações de milagres. Então a Igreja Católica, ela não é assim, não devemos suspender as nossas críticas, não. Quem sabe alguém pode até ter falsificado essa amostra e levado para eles. Tá? Porque se você pegar um pedaço de filamento de um miocárdio em amostra de sangue AB de qualquer pessoa do mundo, exceto que eles falam que a maioria dos judeus que tem esse tipo de sangue, mas em qualquer parte do mundo você pode pegar pessoas que têm esse tipo raro de sangue também. Tá? Então você leva uma gota daquilo ali, mais uma amostra de um pedacinho ali, de um filamento ali, de um miocárdio, e dá para o cientista. Ele vai testar o quê? Olha, é um sangue humano e também um pedaço de carne humana. Só isso. Esse atestado científico não prova um milagre. Não prova que houve milagre. Não prova que aquele sangue e aquela carne procedeu da hóstia. Isso aí deve muito mais à crença dessas pessoas do que realmente uma análise científica do caso. Então, o caso não prova milagre. Ele prova o quê? No máximo,
que aquilo que os prelados católicos levaram para ele era de fato o filamento de um coração e uma amostra de sangue humano. Só isso, não uma prova de milagre algum. Outra questão, depois disso, depois da década de 80, ninguém mais fez uma análise científica mais avançada, mais acurada, com uma tecnologia mais avançada que nós temos hoje em cima dessa hoste. Ninguém mais fez nada, a igreja não permitiu mais, são 44 anos que ninguém analisa essa hóstia, para ver se realmente aquilo ali era um milagre, ou se realmente era um sangue humano, se realmente os testes atuais batem com os testes da década de 70 e 80. Não foi realizado por pares, essa análise não foi realizada por pares, não foi publicada em nenhuma revista respeitada cientificamente. Então, a gente tem muito a que duvidar dessas supostas análises científicas que o catolicismo fica alardeando por aí como se fosse, né, a prova cabal de que houve realmente um milagre ali, a hóstia se transformou em sangue e carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós temos mais um grande problema. Por quê? Porque os próprios católicos, os católicos mais entendidos, pessoas que realmente entendem de ciência, têm muita cautela com essas análises ditas científicas que foram realizadas na década de 70, 80 e as que são realizadas agora, por exemplo, sobre esse suposto milagre da hóstia temos se transformado em sangue lá em Buenos Aires, em 1996. Bom, deixa eu vir aqui, eu separei aqui uma página de uma arquidiocese católica dos Estados Unidos, chamado Catholic Eve, Arquidiocese de Baltimore, nos Estados Unidos. Ela vai tratar sobre a questão da ciência dos milagres eucarísticos. E a chamada do artigo é: a ciência dos milagres eucarísticos pode reforçar, mas não deve distrair a fé, dizem especialistas. Já é aqui algo bem cauteloso, né? Então a pessoa aqui já não bate mais o martelo, ó, realmente é um milagre provado pela ciência, como o nosso amigo que você viu aí, você ouviu no vídeo falando que a ciência provou que há um milagre ali acontecendo naquele episódio de Lanciano. Ele vai falar aqui sobre vários tipos desses milagres, de várias cidades, do México, da Argentina, de Lanciano, e de outros também. Agora, lembra que o meu amigo falou, o nosso amigo católico falou, olha, ele falou supostos milagres, como que se isso fosse algo pejorativo da parte de um protestante, tentando desmerecer os milagres. Agora, este artigo, ele vai usar várias vezes a palavra supostos, várias vezes. Quer ver, vamos dar um Ctrl F e usar a palavra supostos aqui. Olha aqui, 8 vezes a palavra supostos aparece a respeito desses tais milagres. Um suposto milagre semelhante ocorreu 5 anos depois em toda a Polônia, aí vai escrever esse milagre eucarístico. Em julho, o bispo Andueno Soto confirmou um suposto milagre ocorrido em uma pequena paróquia. E aí, ele vai usar supostos milagres 8 vezes, no mínimo 7 vezes a palavra suposto milagre para os milagres eucarísticos. Aqui, supostos milagres eucarísticos, supostos milagres eucarísticos, um suposto milagre ocorre. Que mais? Supostos milagres, esse aqui está falando sobre o suposto relatório. Então, no mínimo, 7 vezes, o próprio site católico utiliza a palavra supostos milagres. E por que ele utiliza a palavra supostos milagres? Você vai entender agora. Nessa reportagem, ele faz uma entrevista com uma cientista católica que realmente estudou esses milagres aí. Ela escreveu até um livro. É a doutora Stastrazancos. Ele vai dizer assim, olha, no entanto, Stastrazancos, uma católica com doutorado em química, adverte as pessoas a não basear sua fé somente nesses milagres. E por que ela vai dizer isso? Você vai entender. Ela escreveu um livro
é tipo, é isto que eu sou, escritura, tradição e ciência sobre a presença real, na presença real. Que Trasantos coescreveu com o padre George Eliot, da diocese de Tyler, Texas, realizando os relatórios de laboratório das análises dos milagres em Lanciano e Buenos Aires, e diz que seus resultados foram menos conclusivos do que o relatado. Olha aqui, os seus resultados foram menos conclusivos do que o relatado. Ou seja, ela fez uma revisão sobre esses relatos da década de 70 e 80, e falou assim, ó, pera um pouquinho, devagar com o andor, porque o santo é de barro. Ah, esse santo aí não é muito confiável não, ele é de barro. Se você empurrar um pouquinho, ele cair, ele vai quebrar. Tá? Então o que ela está dizendo? Olha, as análises que foram feitas não provam nada de milagres. É isso que ela está dizendo. Aí ela vai dizer aqui, olha, somos católicos e buscamos a verdade. Disse Trasantos ao SV News, não precisamos fazer exageros. Não precisamos ser ambíguos sobre os dados científicos. Não precisamos ter medo do que a ciência pode revelar. Olha, ser ambíguo sobre os dados científicos e ser exagerado sobre os dados científicos. Prestou atenção? Olha as palavras que ela usa. Exagero e ambiguidade nos dados científicos que ela estudou, tanto de Buenos Aires quanto lá de Lanciano. E ela procede. Ela disse que algumas narrativas frequentemente repetidas sobre alguns milagres eucarísticos também não são precisas, como a alegação de que uma comissão científica nomeada em 1973 para a Organização Mundial de Saúde conduziu 500 testes sobre o milagre de Lanciano e permaneceu perplexa com seus resultados. A alegação foi desmascarada pelo Dr. Franco Serafini, autor do livro de 2021, um cardiologista examinando Jesus, que revisou o suposto relatório da OMS para descobrir que eram, na verdade, dados de teste de múmias egípcias colocados entre duas páginas sobre o milagre de Lanciano. Sua origem é desconhecida. Se a igreja quiser promover a base científica, isso aqui é importante, tá? Porque isso aqui demonstra que não há prova alguma de milagre. Pelo menos cientificamente, não há prova alguma. Se a igreja quiser promover a base científica para aceitar milagres eucarísticos, Trasantos aconselha que os milagres sejam reestudados com os mesmos padrões rigorosos, que não foi feito em 70 e 80, de prova, e que os cientistas criem um conjunto padrão de procedimentos para o estudo de futuros milagres relatados. Se os resultados mostrarem que há explicações naturais, não sobrenaturais, para os supostos milagres, ela diz, isso não deve abalar a fé de ninguém. O que ela está falando? Não acredite em prova científica do milagre de Lanciano, e muito menos de Buenos Aires. Não há prova científica. Por quê? Não há testes rigorosos científicos que foram empregados até agora. Então, se quiser fazer isso, vocês vão ter que criar um outro padrão científico comprovado com testes rigorosos, o que não foi feito. E aí prossegue. Nós realmente não precisamos que esses milagres sejam verdadeiros. Para que acreditamos na presença real? Ela diz, nossa fé na presença real deve ser baseada principalmente em nossa fé em Jesus Cristo. E aqui é interessante, olha. Apesar das fraquezas dos testes individuais, ou seja, não foi uma comissão científica independente que fez isso, a Igreja Católica escolheu esses padres, ou melhor, escolheu esses cientistas, pegou e levou essas amostras até eles. No caso de Buenos Aires, há uma narrativa que eles mesmos colheram em loco essas amostras. Mas, enfim, há várias versões disso aí, então ninguém sabe realmente o que aconteceu de verdade. Apesar das fraquezas dos testes individuais, o padre Spitzer diz que as evidências consideradas como um todo, novamente aí o truque, né, linguístico. Olha,
realmente, as pesquisas que foram feitas individuais são fracas, não provam nada, mas as evidências tomadas como um todo, que evidências são essas? Se os testes individuais são fracos, que evidências são essas? Ele prossegue, consideradas como um todo, parecem, olha, parecem sugerir que agora estamos cruzando um limiar em que não é irracional, não é puro entusiasmo acreditar que realmente há tecido cardíaco vivo crescendo a partir dessas hóstias consagradas. Ele vai falar, não é prova, ele diz, não é prova. Tudo o que estamos dizendo é que há evidências cientificamente investigadas que apoiam evidências probabilísticas, ou seja, apoiam uma crença razoável e responsável. Apoia uma crença. Há evidências, não há provas, os testes são fracos, não tem um rigor científico, não foi realizado por pares, não foi produzido nenhum relatório realmente científico com vários cientistas de diversas áreas atestando esses tais milagres. Então não há prova nenhuma, tá? O que ele diz aqui não é prova. Tudo que nós temos aqui são evidências consideradas como um todo para apoiar uma crença. Só isso. Esse é o grande milagre de Lanciano, que os católicos, e esse católico em particular, tentou aí provar, né, com A mais B, que a ciência com um C maiúsculo, provou o milagre de Lanciano. Não provou coisíssima nenhuma. Apenas foram dois cientistas em décadas diferentes, os mesmos cientistas, mostrando que aquilo ali era realmente tecido humano e era sangue humano. Só isso. Mas, olha que interessante, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Na Wikipédia, quando vai falar sobre esse milagre de Lanciano, eles vão dar para nós aqui ligações externas. Milagre Eucarístico de Lanciano, folheto informativo. Aí eles vão dar um link para esse folheto informativo. E aí nós vamos para o folheto. Aí vai falar sobre o milagre e tal. Foi em 750. Então você vê que eles não têm base científica para isso. Eles não têm uma história documentada para falar que realmente foi o ano 700. Vamos falar 700, 750, a gente não sabe disso. Pode ter até sido no século IX, no ano 800, nós não sabemos. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção. É para isso aqui, ó. Essa partezinha do folheto, que está supostamente provando o tal milagre. Esta partezinha aqui, olha. Ele vai falar sobre, de novo, o tipo sanguíneo A e B e tal. Que foi atestado e tal. Aí aqui, olha, aqui é interessante, ó. Ainda em 1973, o Conselho Superior da Organização Mundial de Saúde, OMS, nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões a que tinha chegado o professor Linoli, que é aquele da década de 70 e 80 que analisou e que provou cientificamente o milagre. Esta pesquisa foi exatamente a mesma que efetuou este professor, com outros exames complementares. Os trabalhos duraram 15 meses e foram realizados 500 exames. Durante 15 meses e foram realizados 500 exames. Concluiu-se que os fragmentos recolhidos em Lanciano não se assemelhavam a tecidos mumificados. E quanto à natureza dos fragmentos da carne, a comissão declarou que se tratava de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. A carne e o sangue do milagre de Lanciano permanecem com as características semelhantes a recém-recolhidos por um ser humano. Este relatório das pesquisas científicas da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 1976 em Nova York e Genebra, concluiu que a ciência, consciente dos seus limites, se encontra perante a real impossibilidade de dar uma explicação para este fenômeno. Percebeu o que é a Igreja Católica? Lendas urbanas, aumentos de narrativas, incrementos
de supostas fatos vão criando os milagres católicos. Isso aconteceu demais na Idade Média. Muitos desses relatos da Idade Média, inclusive este lanciano, tá, eram apenas amplificações de lendas que foram surgindo para reforçar algumas crenças da Igreja Católica Romana. Aqui nós temos um exemplo no século XX. Um exemplo. A cientista que eu acabei de ler, católica, desmente o que o folheto, que é uma propaganda apologética para este suposto milagre, está dizendo aqui a respeito da OMS e da ONU. É assim que a Igreja Católica trabalha. Mas tem mais, tá? Quando eles vão analisar o suposto milagre, essa senhora aqui, ela fez um artigo nessa página católica, National Catholic Register, e ela vai falar sobre esse milagre, vai falar sobre os testes, que foi comprovado cientificamente e tal. Aí no final, ó, olha que interessante, olha o que ela vai dizer. Para não ser influenciado de forma alguma, nenhum cientista foi informado de onde a amostra veio. Os resultados voltaram dizendo que era sangue AB positivo. Amostras de tecidos foram então enviadas ao Dr. Frederick Zugibe, da Universidade de Colômbia, em Nova York. Está falando aqui do milagre de Buenos Aires, tá? Não é o de Lanciano. Um renomado cardiologista e patologista forense. Seus resultados, em 6 de março de 2005, identificaram a amostra como carne e sangue humanos. Zugibe testemunhou que era um fragmento do músculo cardíaco encontrado na parede do ventríloco esquerdo, perto das válvulas. Como os glóbulos brancos haviam penetrado no tecido, ele afirmou que o coração estava sob forte estresse, como se o dono tivesse sido espancado severamente no peito. Aí ela vai falar, novamente, sem revelar a origem das amostras de teste, os especialistas compararam os relatórios de laboratório de Buenos Aires com os de Lanciano. Eles concluíram que os relatórios devem ser das mesmas amostras. Ambas as amostras revelaram um tipo sanguíneo, AB positivo. Olha, tem até o fator RH dado agora. Tem até o fator RH, gente, que ocorre em 5% da população. O DNA é idêntico e há características que indicam que o homem veio do Oriente Médio. Também é digno de nota que esses resultados de laboratório correspondem aos do sudário de Turim e do tecido de Oviedo, que também é uma mortalha que eles falam que era do rosto de Cristo ali, e apresenta também pigmentos de sangue, que também tem sangue AB, que possivelmente é o mesmo sangue do sudário, que é o mesmo sangue do milagre de Buenos Aires, que é o mesmo sangue do milagre de Lanciano. Agora, olha o que esse mesmo site vai falar numa outra reportagem. O mesmo. O mistério do DNA. Tá falando da mesma coisa, ó. Tá? Tá falando dos mesmos milagres. Do México e do milagre de Buenos Aires, tá? Na verdade, aqui ele inclui mais 2 milagres. De Sopoca, eu acho que essa aqui é na Índia, se eu não me engano. É isso, acho que é Índia. Tá? Também a rocha ali foi transformada em sangue. E aí, quando eles vão falar sobre o DNA, veja que aquela reportagem falou que era o mesmo DNA, é o mesmo na pessoa, é o mesmo tipo de sangue. Agora, olha o que esse relatório vai falar. Os cientistas nunca conseguiram obter um perfil de DNA de nenhuma das amostras coletadas em Buenos Aires ou Tisla, ou seja, no México. Isso apesar do fato de que eles conseguiram encontrar evidências de restos de DNA nas amostras de tecido e sangue. Os cientistas de Sokolka nunca declararam publicamente que um teste de DNA foi tentado em sua amostra. Essa incapacidade de obter um perfil de DNA das amostras de Buenos Aires e Tisla é cientificamente intrigante. Ora, mas não tinha DNA? Agora não tem mais DNA? É isso, é a Igreja Católica. Isso são as narrativas católicas para tentar provar os seus milagres, gente.
tá? Isso aconteceu demais na Idade Média. Mas como não existia internet, não existia ciência ainda avançada e tecnologia apurada como nós temos hoje, eles conseguiram emplacar os tais milagres, né? Muitos desses milagres de hóstias, eles se devem muito à função de fungos ou bactérias. Muitos deles já foram descartados. Mesmo as hóstias tendo se transformado em cor vermelha, como se fosse sangue. Foram considerados ali como amostras de fungos e bactérias, que é um processo natural. Agora, isso na Idade Média não existia. Então, esses supostos milagres de uma hóstia ali, ou de um pedaço de pão, se transformar em uma cor vermelha, era tomado como milagre, e isso foi repassado através da tradição oral, por narrativas e coisa parecida. Mas aqui, ó, ela vai falar o seguinte, ó. Disse o padre Epistler, aquele mesmo que nós vemos lá, que estava com aquela doutora. O doutor Castagnon Gomes, no caso de Tisla, levou uma amostra a 2 laboratórios de DNA muito rapidamente. O interessante sobre isso foi que o tecido ainda estava vivo quando as amostras foram levadas nos laboratórios. Então, que decomposto pode ser um tecido vivo? Mesmo que esteja em estado de morte, você também tem um estado decomposto a ponto de um perfil de DNA não estar disponível. Você deve procurar outra causa para este mistério. Para mim, isso não prejudica a autenticidade daquele milagre. Ele continuou: minha opinião é que é porque Jesus não teve do pai humano e que talvez isso interfira com um perfil de DNA amplificado. Não houve contribuição masculina genuína e de alguma forma Deus produziu essa contribuição para que Jesus pudesse nascer. Aparentemente, como isso acontece, é um mistério para mim, mas não acho que tenha sido natural. Acho que no futuro, se houver outro milagre eucarístico, você nunca terá outro perfil de DNA amplificado. Ora, mas não tinha o DNA, agora não tem mais? É porque Deus produziu lá o corpo de Cristo, e por isso que não aparece DNA. Mas que coisa maluca! Maria não tinha DNA, e segundo a doutrina católica, o corpo de Jesus não veio do corpo de Maria? Descasque esse abacaxi, apologistas católicos. Descasque este abacaxi. Não há prova alguma de milagre aqui. Nós não sabemos quem que manipulou aquelas amostras, nós não sabemos se foram colocadas ali realmente amostras para serem testadas como se fosse um corpo humano mesmo, tecido humano e sangue humano. Há 44 anos que ninguém rela naquele ostensólio ali da hóstia que supostamente está se transformada em sangue. Por que que não tiram ela daquele invólucro ali e colocam ela num prato? Será que ela vai permanecer? Quais são os elementos químicos que estão ali preservando aquele material? Há muitas perguntas sem respostas. A comunidade científica quer saber. Não houve nenhuma comissão independente para analisar este caso. Bom, vamos passar aqui para as nossas próximas considerações. A questão é: não há DNA humano, não há provas do tipo sanguíneo, todos esses milagres dessas hóstias que produzem sangue, não há tipo sanguíneo AB, como ele disse, não há. Somente eles falam que houve ali em Buenos Aires e Lanciano. Mas o fator RH não existe, apesar de lá falar, dessa senhora falar aqui na reportagem que era positivo, não existe, nos testes científicos não existe o fator RH. Então isso é um grande problema. Outra questão, eles afirmam que pertence à mesma pessoa, né? Essas amostras aí. Mas eles não fizeram um teste adequado para ver se pertence à mesma pessoa. Porque o teste adequado seria o teste de DNA. E não tem teste de DNA para saber se aquele pedaço de carne ou aquela gota de sangue é a da mesma pessoa de Buenos Aires, Lanciano e do Sudário de Turim. Não existe isso. Outra coisa, se dá o Sudário de Turim, apesar deles falarem que há provas de que ali há gotas de sangue no sudário que era aquele sangue de Jesus, não existe provas conclusivas disso. Há várias pesquisas que foram feitas, umas concluíram que eram apenas um pigmento de tinta que produziu aquele vermelhidão. Testes
conduzidos por alguns cientistas relataram isso, outros relataram que há evidências de sangue realmente e que esse sangue é AB. Mas só que no sudário não aparece apenas o sangue AD. Aparece sangue A, B e aparece o sangue C também. E aí? Isso os apologistas católicos não falam. Não é só sangue AB no sudário, há sangue AB e há sangue C também ali que foi detectado. Isso aí compromete toda a argumentação científica em cima do sudário para fazer uma correlação com o Lanciano, para fazer uma correlação com o de Buenos Aires. Vamos dar continuidade aqui. Eu tive que dar um corte no vídeo, tive que parar para resolver alguns problemas técnicos, mas vamos continuar. Eu quero fazer algumas perguntas agora pertinentes a este caso das análises científicas baseadas no sangue dessas supostos milagres a partir da hoste. Bom, nós temos vários testemunhos de milagres que hóstias se transformam em sangue. Seria interessante, por exemplo, pegar a hóstia de Lanciano na Itália no ano 700 ou 800, né, a gente não sabe, porque não tem um documento falando quando que surgiu isso. Eles apenas fazem uma conjectura que foi o ano 700, mas poderia ter sido mais à frente. A de Orvieto, em 1263, em Polsena, na Itália. Em 1171, houve o milagre de Ferrara, também a hóstia deu sangue. Em 1273, em Ofida, também na Itália. Em 1330, em Sena, Cássia, também na Itália, a hóstia se transformou em sangue. Em 1370, em Macerata, Itália, a hóstia deu sangue. Em 1247, em Santarém, Portugal, dessa vez Portugal, a hóstia deu sangue. 1453, em Turim, Itália, novamente, a hóstia deu sangue. Em 1640, em Mogoro, Itália, a hóstia virou sangue. Em 1996, em Buenos Aires, agora Argentina, a hóstia virou sangue. Em 2006, em Tistla, no México, a hóstia virou sangue. Em 2008, em Sokolka, na Polônia, a hóstia virou sangue. Eu havia falado anteriormente que era na Índia, Sokolka, é na Polônia. Em 2013, em Legnica, Polônia, a hóstia virou sangue. Nós temos mais relatos de hóstia virando sangue, mas esses aqui são os mais conhecidos. Olha, é muito fácil. Se realmente aquilo lá era o sangue de Cristo, na análise de Lanciano, é só comparar com a análise de todas essas hóstias que virou sangue. É só pegar a amostra desses sangues e ver se dá AB também. E aí nós teríamos uma prova muito mais cabal, né? Para falar, olha, certamente é da mesma pessoa, essa hóstia, esse sangue aqui é do próprio Senhor Jesus. Mas a Igreja Católica bate o martelo? Não, porque ela sabe muito bem que há muitos furos nessas análises e evidências científicas que eles alegam para provar a transubstanciação por meio desses tais milagres eucarísticos. Agora, não é só a hóstia que oferece sangue assim, à torta e à direita, né? Parece até um filme de terror, né? A Igreja Católica, os milagres deles parece um filme de terror. É sangue para todos os lados. Tem uma coisa interessante também. Por exemplo, existe as imagens de Maria que choram sangue. Por exemplo, nós temos uma imagem famosa da Madoninha de Civita Vecchia, na Itália também, que chorou sangue 14 vezes. 14 vezes. Esse sangue foi coletado, esse sangue foi analisado, e a Igreja Católica indiretamente aprovou a veneração desta imagem aqui por causa deste milagre da santa chorando sangue. Ora, se é uma santa que está chorando sangue, e essa imagem é de Maria, e Maria era a mãe de Jesus, esse sangue tem que ser AB também. Por que os católicos não pegaram também este sangue e compararam com o sangue de Lanciano, o sangue de Turim, do sudário de Turim e os demais sangues das hóstias? Olha, é muito fácil provar. Maria é mãe de Jesus,
provavelmente o sangue de Maria seja AB também, por ela ser judia, e se o sangue de Jesus é AB, conforme comprova o sudário e o milagre de Lanciano, ia casar perfeitamente com o sangue dessa imagem aí. Mas por que que eles não fazem isso? É claro que eles não vão fazer isso, porque eles vão dar com os burros d'água, né? Porque não vão provar nada. Eles não conseguem fazer uma análise científica acurada disso, porque não existe esses tais milagres. Isso é tudo questões de fake news. Quando não é fake news comprovadamente, são lendas, são fábulas que são passadas através dessa tradição oral, como esse milagre de Lanciano. Eles falam que esse milagre aconteceu no ano 700, mas ninguém sabe o ano desse século, é o século oitavo. Ninguém sabe o ano do século oitavo. Pode ser no ano 701, pode ser no ano 799. Ninguém sabe. Por quê? Porque não há relatos, não há documentos da época falando sobre esse tal milagre. Não há documentos da época falando sobre esse tal milagre. Sabe qual que foi a primeira menção deste milagre? Em 1636. 1636 foi a primeira vez que alguém ouviu falar que havia acontecido um milagre lá em Lanciano no ano 700 ou no século oitavo. Mais de 700 anos, meu amigo. Ninguém falou sobre isso, ninguém documentou isso, ninguém sabia sobre isso. É. Agora, por que foi o ano 1636? O que estava acontecendo nessa época, né? Disputas de católicos com evangélicos. E uma das grandes disputas era a transubstanciação. Ah, mas se a gente voltar no século oitavo, nós temos ali, pela tradição oral, porque muitos documentos foram destruídos, né? Esse é o argumento. Muitos dos documentos da época foram destruídos por causa de guerra, terremotos e por aí vai. Então nós não temos esse relato documentado, apenas uma transmissão oral. Mas espera um pouquinho. Se é anos 700 e a gente não sabe a idade, e nós sabemos que essa ideia começou com Pascácio no ano 800, ali bem próximo, nós sabemos muito bem que isso pode ter sido forjado para provar a tese de que o corpo de Cristo era realmente que estava ali no pão e o pão se transformava no corpo de Cristo. Tá? Porque só a partir de 1215, depois de 1215, que nós temos o primeiro relato de algum pão sendo transformado em corpo de Cristo ou alguma hóstia sendo transformada em sangue de Cristo. Somente depois do Concílio de Latrão aprova o dogma da transubstanciação é que nós temos o primeiro relato dos tais milagres eucarísticos. Antes nós não temos nada, 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 nada na história da igreja. Nós temos ali 800 anos sem ninguém falar no tal milagre eucarístico. E se a gente tomar por verdade que este relato veio aparecer primeiramente em 1636 e não no século oitavo, como eles dizem, aí nós temos aí pior ainda, né? Porque depois da aprovação da transubstanciação num Concílio de Latrão, nós temos ali os primeiros supostos milagres eucarísticos. Isso é muito normal dentro da Igreja Católica, tá? Por exemplo, a questão dos estigmas, que aparece as marcas de Cristo nas mãos dos santos católicos. Isso começa a aparecer, sabe quando? Depois de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi o primeiro a ter relatado supostas chagas, supostos estigmas. Depois de São Francisco de Assis, o negócio desandou. Um monte de gente tendo supostas chagas de Cristo, né? Entre elas, a mais famosa do Padre Pio, que é muito duvidosa, né? Há muita contestação sobre essas tais chagas dele, se não era realmente provocadas por ele mesmo. Outra coisa, né? A questão dos corpos incorruptos também. Os corpos incorruptos começam a aparecer depois da correria
por causa de relíquias dos santos na Idade Média. Depois que as relíquias começam a ganhar fama, começam a ganhar também um mercado negro, diga-se de passagem, aí começa a aparecer também os relatos de santos que estão incorruptos, né. É sempre assim. É sempre assim o modus operandi do catolicismo romano com seus tais milagres. Agora, uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que não quer calar. Qual a finalidade destes milagres? Qual que é a finalidade destes milagres? Porque Deus faz milagres com objetivo claro, de convencer as pessoas de que este é o poder de Deus ou para ajudar o seu povo. Tem sempre um objetivo. Agora, quando você observa os relatos desses tais milagres eucarísticos, você vai ver que não tem objetivo algum. Ah, mas alguém pode contestar e falar: mas pastor, o milagre de Lanciano, de Bolsena, eram dois padres que estavam duvidando da Eucaristia, que realmente ali era o corpo de Cristo, que realmente ali era o sangue de Cristo, e por isso que o pão se transformou em sangue, a hóstia se transformou em sangue, para convencer aquelas pessoas. Ah, tudo bem. Então, esses milagres, o objetivo deles é de convencimento dessas pessoas. Certo, legal. Só que tem um monte desses milagres, e a maioria deles não tem a ver com dúvidas. Ele simplesmente acontece aleatoriamente, sem ninguém duvidar da transubstanciação. Eles simplesmente estão acontecendo assim. Por que isso, afinal? Por exemplo, você sabe muito bem, ou talvez você não saiba, né, aconteceu um milagre eucarístico na época do Padre Cícero, no Cariri, sertão do Ceará. É, uma beata, ela era ovelha do Padre Cícero e ela ficou todas as vezes que ela colocava a hóstia na boca, se transformava em sangue. Isso por diversos meses ela ficou reproduzindo este tal milagre, né, que foi contestado pela Igreja Católica da época, mas que depois foi reconsiderado e talvez hoje entrou até na canonização do Padre Cícero, né, esses tais milagres da hóstia. Mas quando você vai estudar a história dessa beata, você vai ver que a pessoa, ela tinha problemas mesmo psicológicos. Conta a história que ela chegou uma vez na igreja banhada de sangue, porque Jesus havia derramado o sangue dele, do coração dele, sobre ela. Olha que coisas malucas, né? E é dentro de todo esse folclore, desse misticismo, superstições, lendas, contos, é que vai se formando os tais milagres eucarísticos. É lamentável, é muito lamentável. Agora, se é para convencer os incrédulos de que realmente a hóstia, ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que a transubstanciação é a doutrina verdadeira da Igreja Católica, esses milagres teriam que ocorrer muito mais nos Estados Unidos. Por que isso, pastor? Ora, há uma pesquisa não tão recente que os católicos norte-americanos, 69% dos católicos norte-americanos, 69%, não acreditam na transubstanciação. Não acreditam. Ora, se eles não acreditam na transubstanciação, era óbvio que esses milagres teriam que estar jorrando dentro das igrejas católicas norte-americanas. Mas onde que estão acontecendo? No México, que é extremamente católico, eh, na Índia, que é extremamente supersticioso, em outros países, Polônia, que é extremamente católica. Por que esses milagres não acontecem, por exemplo, na hora que um pastor está fazendo a ceia do Senhor? Ora, se não é para convencer que aquilo lá realmente é um milagre real, deveria acontecer nas igrejas evangélicas, na hora que o pastor está ministrando a ceia do Senhor e abençoando o pão e abençoando o cálice. Era para acontecer um milagre ali. Ora, se é para convencer, para provar que realmente ali é o corpo e o sangue de Cristo, deveria acontecer nas igrejas evangélicas. Para Jesus falar assim: olha, meus filhos, vocês estão errados. A Igreja Católica tem a doutrina verdadeira. Por isso, eu estou transformando o seu pão e o seu vinho no meu verdadeiro corpo, no meu verdadeiro sangue. Mas isso que acontece? Não. Acontece em ambiente católico, principalmente ambiente que já está fomentado com a superstição da hóstia, da adoração da hóstia na Eucaristia,
na Igreja Católica ali no ostensório. Uma outra questão, ora, por que que a Igreja Católica, ela não bate o martelo então, e define que aquilo é o corpo de Cristo? Ora, se foi provado pela ciência, por que que eles não batem o martelo e falam assim: "Olha, agora nos compêndios de teologia, nós vamos ter em cristologia que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo era do tipo AB, ou AB positivo, como alguns alegam". Por que que eles não batem o martelo nisso? Por que que eles não, eh eh eh, descrevem que ali era Jesus Cristo realmente? Por que que a Igreja Católica coloca esses tais milagres na categoria de revelação privada, que não é obrigado a crer neles? Porque eles não têm certeza que isso realmente é um milagre, que isso realmente é o corpo de Cristo. Eles não têm certeza. Nenhum milagre de Buenos Aires, que é aí narrado pelos católicos, que o cientista ateu se converteu depois de analisar que aquele sangue era realmente um sangue humano que havia saído da hóstia, nem mesmo este milagre foi aprovado pela Igreja Católica. Por quê? Há de se pensar, não é? Ué, não está sendo não provado pela ciência? A ciência não comprovou o milagre? Por que que a Igreja Católica não bate o martelo? Por que que ela não fala: "Olha, o sangue de Cristo, do Cristo que andou lá na Galileia, que andou na Judéia 2000 anos atrás, tinha o sangue AB. E é este sangue de Lanciano, é o sangue do sudário de Tuí". Ela não bate o martelo, porque ela sabe muito bem que ela está pisando em ovos, né, que o santo é de barro e ele pode quebrar a qualquer momento. Uma outra questão que nós devemos levar em consideração é o seguinte: se esse filete de carne que foi detectado como vindo do miocárdio, do coração, é realmente a carne de Cristo, e eles falaram que esta carne era de uma pessoa que estava sofrendo um infarto, que foi gravemente ferida, é um coração estressado, de uma pessoa que estava sob estresse tremendo, e tudo isso remete para a crucificação, correto? Beleza. Agora me fala uma coisa, esse corpo de Cristo é o corpo do Cristo que existe hoje? Porque o corpo do Cristo que existe hoje é um corpo glorificado. É um corpo que não está mais sob o sufrágio. Não é mais aquele corpo de 2000 anos atrás. Agora, que corpo que é esse que aparece na hoste? Um corpo totalmente dilacerado, um corpo que está sofrendo. Que corpo que é esse? Jesus não tem dois corpos. Ou é o corpo dele na hora da crucificação, ou é o corpo dele glorificado. Só que Cristo não está mais com o corpo da crucificação, está com o corpo da glorificação. Então é meio estranho aparecer carne cujos vestígios apontam para um corpo em deteriorização, ou seja, um corpo sofrendo, um corpo sob estresse, um corpo humano com fraquezas humanas, sendo que o corpo atual de Cristo é um corpo glorificado. Então Jesus tem dois corpos. Na hora de fazer um milagre, ele pega o corpo da época da cruz e não o corpo que ele tem agora. Agora, quando o padre ele diz: "Isto é meu corpo", e oferece a hóstia, que teoricamente se transformaria no corpo de Cristo, que corpo de Cristo é este? É o corpo de Cristo glorificado ou é aquele corpo de Cristo da época do Calvário? Se é da época do Calvário, isso é impossível, porque o corpo de Cristo foi transformado. Ele está num corpo ressuscitado, glorificado. Então é mais uma coisa para se pensar sobre esses tais milagres, né. Eu gostaria que os católicos explicassem isso para nós. E quais serão as explicações que eles nos darão. Agora, vamos ver um pouquinho a questão desses milagres eucarísticos a partir de Tomás de Aquino, que foi o principal difundidor e o que deu acabamento à doutrina da transubstanciação. Na época dele, existia relatos também de algum desses milagres aí. Olha, ele vai dizer assim numa dos seus escritos: "Eu respondo que tal aparição acontece de duas maneiras, quando ocasionalmente desse sacramento carne ou sangue ou uma criança é vista. Às vezes acontece por parte dos observadores, cujos olhos são tão afetados como se eles vissem externamente carne ou sangue, ou uma criança.
enquanto nenhuma mudança ocorre no sacramento. Isso parece acontecer quando, para uma pessoa, é visto sob as espécies de carne ou de uma criança, enquanto para outro é visto como antes sob as espécies de pão, ou quando para o mesmo indivíduo aparece por uma hora sob a aparência de carne ou uma criança, e depois sob a aparência de pão. Nem há engano aí como ocorre nos efeitos dos mágicos, porque tal espécie é divinamente formada um olho para representar alguma verdade, a saber, com o propósito de mostrar que o corpo de Cristo está verdadeiramente sob este sacramento, assim como Cristo, sem engano, apareceu aos discípulos que estavam indo para Emaús. Pois Agostinho diz que quando a nossa pretensão é referida a algum significado, não é uma mentira, mas uma figura de verdade. E como desta forma, nenhuma mudança é feita no sacramento, é manifesto que quando tal aparição ocorre, Cristo não deixa de estar sob este sacramento. Nós não temos aqui o tal milagre eucarístico e lanciano. Nós não temos aqui. Aqui, Tomás de Aquino vai falar o seguinte: olha, se alguém está vendo o pão, a hóstia, se transformar em sangue ou em carne, isso é uma questão de visão. Não que aquilo lá de fato ocorre metabolicamente, fisicamente. Isso aí é apenas uma questão de visão. É como se Deus estivesse dando uma visão para confirmar a transubstanciação. Então, para Tomás de Aquino, não existia esse negócio de verdadeiramente a hóstia produzir carne humana ou produzir sangue humano. Tudo para ele era uma questão de percepção espiritual. É como se Deus estivesse mostrando, tá? Não transformando aquilo de verdade em um sangue ou carne, qualquer coisa parecida. Agora, e a questão da Bíblia Sagrada, né? E o fator milagre nas Escrituras? Olha o que diz Mateus, capítulo 1 Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1 e 3. Deus vai falar para Moisés: olha, não creiam em milagres, quando esse milagre levar para longe da verdadeira doutrina que eu estou dando para vocês. Capítulo 3 diz assim, olha, de Deuteronômio: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que o tal sinal ou prodígio do que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes, e segui-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aí no contexto ele vai falar sobre a lei. Então o que Deus está falando aqui? Olha, mesmo que aconteça um milagre que não bate com a lei que eu dei para vocês, esquece. E esquece. Tá? É Deus provando se vocês são fiéis à sua palavra e não a qualquer milagre. Então, mesmo que houvesse milagre, não era para o povo de Deus correr atrás desses milagres e nem tomá-los como verdadeiros. Era para eles terem em mente o quê? A sua fidelidade à palavra que ele tinha dado por intermédio do seu servo Moisés. No Novo Testamento vai ser diferente. Olha o que Jesus vai falar no capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, mesmo que um milagre, prodígio ou maravilha aconteça em nome de Cristo, mas que não condiz com a palavra de Deus, é para nós rejeitarmos como se não estivesse sendo feito por Deus. Tá? Agora, o que prova os milagres eucarísticos? Prova a transubstanciação, mas a transubstanciação não tem base nas Escrituras Sagradas de modo algum. Então nós não devemos crer segundo a palavra de Deus. Agostinho, na sua época, também combatia essa questão desses tais milagres. No Resposta a Falso, no livro 8º, na seção 5, ele vai dizer o seguinte, olha, para os seus adversários: o que tens a dizer em tua defesa? Onde está aí a tua autoridade? Se rejeita essas passagens das Escrituras, apesar do peso de sua autoridade, que milagres pode mostrar? No entanto, se realizasses milagres, deveríamos estar em guarda contra aceitar tais evidências no teu caso, pois o Senhor nos advertiu: muitos falsos cristos e falsos profetas se levantarão, farão muitos sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Eis que eu vos tenho predito.
Isso demonstra que a autoridade estabelecida nas Escrituras deve prevalecer sobre todas as outras, pois ela recebe uma nova confirmação pelo progresso dos eventos que acontecem, como as Escrituras provam, em cumprimento das previsões feitas muitos antes de sua ocorrência. O que Agostinho está falando? Mesmo que você produzir milagre, é o que não vê o que as Escrituras dizem. E quando nós vamos às Escrituras, a transubstanciação cai por terra. Então nós rejeitamos milagres eucarísticos, assim como Agostinho estava rejeitando milagres dos seus adversários. Mas ele continua. Ainda um outro livro da Unidade da Igreja, ele vai dizer o seguinte, desconsiderando assim todas essas questões que eles evidenciam em sua igreja, se puderem, não os discursos e relatos dos africanos, não os concílios dos seus próprios bispos, não nos escritos de controvérsias, nem em sinais e milagres enganosos, pois até contra estes sons advertidos pela palavra do Senhor, que a apresentem de fato nas ordenanças da lei, nas predições dos profetas, nos cânticos, nos salmos, nas palavras do próprio pastor, nas pregações e obras dos evangelhos, ou seja, em todas as autoridades canônicas dos livros sagrados. O Novo Testamento, Moisés e Agostinho está dizendo a mesma coisa. Olha, não creio em milagres. Se eles estão em contradição com a palavra de Deus, não acredito em milagres, por mais impressionantes que eles possam parecer. Então nós rejeitamos os milagres eucarísticos, não só porque eles não têm bases científicas fortes, concretas, mas principalmente porque eles colidem contra a palavra de Deus. Mas eles colidem no nível subatômico, naquele nível mais íntimo deles, que é a doutrina da transubstanciação. Essa, muito menos. Porque então é por isso que nós rejeitamos os milagres eucarísticos. Carece de comprovação científica robusta, carece de comprovação bíblica, não tem objetivo nenhum e está cheio de contradições, lendas e superstições. A maioria desses milagres são todos da Idade Média, que carecem de comprovações, carecem de testemunhas de verdade, são mais frutos de lendas, de narrativas orais, do que realmente de provas. E aqueles que alegadamente colocam esses milagres à prova, a ciência não demonstrou que eles são realmente milagres e que devem ser cridos. Por isso, nós, evangélicos, ficamos com a palavra de Deus, assim como disse Santo Agostinho. Ficamos com a palavra do Senhor, assim como disse Moisés, e ficamos com o que Jesus Cristo nos ensinou. Milagres para vós. Pode chover todos os dias. Se eles não tiverem a par com a palavra de Deus, para nós não vale nada. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva se não é inscrito e apresente esse vídeo para outras pessoas que precisam deste ensinamento. Na escola dominical, na sua igreja, na sua comunidade, nas células. Leve este vídeo, estude com elas e não seja mais enganado por sinais de prodígio da mentira. Tchau!